Só fica... Ai! Droga! Filha da... Eu fui esfaqueado, agora não! Eu fui esfaqueado! Essa é uma história sobre propósito, sobre esforço e sobre talento. Ou a falta dele. É sobre família, relacionamentos... Rich, vai se ferrar! E, claro, é sobre Taylor Swift. Bem, agora é um bom momento para falar sobre aqueles ingressos da Taylor Swift, como estão? Eu não sei, Rich. Agora é uma boa hora pra mandar você passear. Tem muita coisa que a gente poderia comentar sobre a série O Urso. Aquele episódio feito em um take único. Eu te disse! Você não me disse porcaria Eu te nenhuma. disse. Cala a Cala a boca. boca e deixa eu pensar um segundo! A maneira como seus personagens parecem reais e originais. Eu te amo, irmão. Eu também te amo. Eu te amo demais. Mas eu quero minhas ferramentas. Que se dane elas. Tá bom. Valeu, Tá. tchau. Os diálogos brilhantes, ou aquele episódio do jantar de Natal, do qual muita gente já falou. Você tá sendo um pouco babaca. Mike, fica calmo, por favor, tio, eu tô cara. muito bem. Esse era exatamente o apoio familiar que eu tava procurando. Você tá sendo um babaca também. Obrigado por isso também. Mas pra mim, nada supera Garfos. E a grande lição que essa série traz, tanto para escritores como pra vida em geral, é como você consegue encontrar propósito na sua vida quando você não tem absolutamente nenhum talento. Aliás, esse vídeo vai ter alguns spoilers sobre essa série, em especial o episódio 7 da segunda temporada, mas nada que vai estragar a experiência de assistir. Cada episódio nessa série vale muito a pena e eu recomendo que você assista, porque é uma das melhores séries que a gente tem na atualidade. O Urso é uma série que acompanha o dia a dia numa cozinha de um restaurante. Carmen assume o restaurante após a morte do irmão. Essa é uma família complexa, cheia de problemas, e quase todos os episódios se passam exclusivamente dentro do mesmo ambiente do restaurante. Um ambiente banal, ordinário, porque 98% da nossa vida se passa nesses ambientes simples, comuns, e é neles que acontecem as maiores transformações na nossa vida. Mas desde a primeira temporada, um personagem se destacou. Em um ambiente de trabalho onde todos precisam ter uma função bem definida, havia Richie. Richie é chamado de primo durante a série. Não porque qualquer um desses personagens seja primo dele, mas porque ele se sente parte da família. E porque ele é completamente sozinho e desconectado de sua família. Não precisa de violência. O que é isso? Feliz Natal, nerds! Seu temperamento explosivo acabou com seu casamento e então a gente encontra Rich com seus 45 anos, passando por sua crise de meia-idade, sem uma profissão, sem a esposa, separado de sua filha, fazendo a pergunta mais importante da sua vida. Qual é meu propósito, cara? Eu tô lendo muito e tentando aprender quem eu sou e a minha história. Um desses livros tem esse cara que não tem nenhuma habilidade, nenhuma personalidade, nada. Tudo que ele faz é observar os amigos, apenas observando eles viver. E um dia, do nada, bum, simplesmente deixam ele de lado. Por que fizeram isso? Porque ele não tem propósito. E apesar de todos os personagens nessa série importarem e serem extremamente interessantes, Rich é o fio condutor que vai nos ajudar a entender qual que é o tema dessa série. Por exemplo, o Marcos, desde os primeiros episódios, tem um objetivo claro na sua mente. Seu propósito é se tornar um bom confeiteiro. Ele se esforça, estuda, erra, cresce. E graças a seu esforço, ele ganha uma viagem para Copenhagen para aprender mais sobre o seu ofício. Tina, apesar de sua idade e resistência inicial, aceita as mudanças na cozinha e se dedica no seu propósito de se tornar uma chefe. Ela estuda, se esforça, trabalha e é recompensada por isso. Nós vamos mandar ver. A despeito da idade ou de qualquer fator, todos esses personagens estão interessados em crescer, em aprender. Aliás, se você também deseja crescer e aprender cada vez mais, a nossa patrocinadora de hoje pode te ajudar, que é a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Até o dia 28 de junho, a EBAC está com uma promoção de 60% de desconto. Mas não é só uma promoção.
além da promoção de 60% de desconto, ela tá com a promoção de 2 por 1. Você entra no site, escolhe 2 cursos, você vai pagar apenas aquele com um valor maior, o outro vai ficar totalmente de graça para você. A EBAC oferece mais de 150 cursos em diferentes áreas para você poder crescer e se aprimorar. Entre eles tem o de roteirista. Nele você vai aprender a fazer roteiros de curtas e longas metragens, roteiro para games, aprender gêneros narrativos, como criar personagens e muito mais. Tudo isso através de vídeos, palestras gravadas, atividades online, lição de casa, feedback, tudo acompanhado por professores que são atuantes no mercado e também com tutoria individualizada com tutores que também são atuantes no mercado. Na EBAC o pagamento é facilitado, você pode pagar através de cartão ou de boleto bancário e ao final do curso você vai ter um portfólio profissional para você já poder apresentar o seu trabalho que você desenvolveu durante a faculdade. Então aproveita o cupom especial, o cupom Jurandir, que vai te dar mais R$200 de desconto. Então, acumulado com as outras promoções, os outros descontos que já estão no site, usando o cupom Jurandir, você ganha ainda mais R$200 de desconto. Entra no link que está na descrição ou no QR Code aqui em cima e confere as opções lá. Outra personagem que possui propósito e sonho é a Sydney. Ela tem o sonho de se tornar uma chefe premiada. E para isso, ela arrisca tudo, fica sem salário por 6 meses e se dedica ao máximo. Ela aprende, cresce. Ela entende que ela precisa desenvolver uma carreira, não apenas ter uma profissão. Mas Rich, ele não é cozinheiro, ele não tem paciência e sente que sua vida não tem mais para onde ir. Então nós temos um episódio perfeito. Cada grande série possui um episódio, aquele episódio perfeito, que incorpora toda a essência de toda a história da série e que é uma obra de arte em si. No caso de Breaking Bad, é Ozymandias. Em Succession, foi o casamento de Connor. Em Game of Thrones, foi o casamento vermelho. E em O Urso, é o 7º episódio da 2ª temporada. Garfos. O episódio começa com uma fala do treinador de basquete Mike Krzyzewski, conhecido como Coach K, autor do livro Liderar com o Coração. A primeira coisa é que, para melhorar, você muda os limites. E quando você muda os limites, você vai ficar mal e vai falhar. A outra coisa é que você não vai chegar lá sozinho. Estar em um time, entende? Se cerque de boas pessoas e aprenda a ouvir. Você não vai aprender apenas falando. E quando falar, converse, não arranje desculpas. E então vemos o relógio despertando exatamente às 5h38. Rich não tem pressa de ir trabalhar. Ele não sente prazer em trabalhar. Carmen o enviou para passar uma semana na cozinha do melhor restaurante dos Estados Unidos. E o que ele vai fazer? Aí, garfos? Não, eu sou o Richard. Tá bom. Eu me chamo Garrett, da equipe de garçons. Fica com os garfos. Para Rich, estar com 45 anos limpando garfos é uma grande ofensa e humilhação. Ele vê pessoas da mesma idade que ele com muito mais sucesso, com carreiras bem definidas, e ele tá ali tendo que limpar garfos. Mas é através disso que ele precisa encontrar o seu propósito. Ele tá te punindo fazendo você trabalhar no melhor restaurante do mundo? Ele tá me punindo por ser insubordinado. Tá, deixa eu te dar algum propósito então. Limpe-os adequadamente. Tá vendo as marcas? Isso é ruim. No dia seguinte, seu relógio desperta 3 minutos mais cedo. Quando você tá numa cozinha de um restaurante, cada um tem uma função. É um ambiente caótico. Todo mundo precisa estar fazendo alguma coisa para contribuir para o serviço. E Rich era essa pessoa que, na verdade, só estava atrapalhando o movimento, atrapalhando o trabalho dos outros. Agora, ele começa a perceber que ele também pode ter uma função, mesmo que pareça muito simples, mas é essa função simples que vai ensinar uma grande lição para ele. 1 minuto mais cedo, Rich começa a se esforçar mais. Seu trabalho é repetitivo. Para ele, esse é um trabalho inferior, apesar dele nunca ter estudado, nunca ter aprendido uma profissão, nunca ter se empenhado realmente em alguma coisa para se desenvolver naquilo. Isso não tá limpo. Tô fazendo isso há 9 horas, acho que sei quando tá limpo. Tô te falando, isso não tá limpo. Isso também não tá limpo. Por favor, faça corretamente Aí, ou eu... são só garfos. Os clientes gastam seu tempo e seu dinheiro aqui. Me desculpa, cara, mas precisamos que os garfos estejam bem limpos. Você veste a camisa mesmo, não é? É, eu visto. E por quê? Porque eu amo isso, Rich. Eu amo muito isso, cara. Você não precisa vestir a camisa, Rich.
Só preciso que você me respeite. Preciso que você respeite a equipe, que você respeite os clientes. Preciso que você se respeite. Rich sempre buscou ser respeitado e ele tentava impor isso através da sua agressividade. Mas a verdade é que ele nunca se respeitou e por isso ele precisa aprender primeiro o respeito próprio e o respeito ao outro. Sua casa é uma bagunça. Sua vida pessoal é uma bagunça, sua aparência é uma bagunça. Como o almirante William McRaven bem disse, a gente precisa primeiro aprender a arrumar nossa própria cama. E como Jordan Peterson enfatizou muito bem em 12 Regras para a Vida, antes de tentar mudar o mundo, a gente precisa primeiro mudar nós mesmos. Antes de arrumar o mundo, a gente precisa arrumar nossa casa. A partir desse momento, Rich passa a observar a paixão das pessoas pelo seu trabalho e começa a perceber que o propósito não é algo que a gente encontra, é algo que a gente dá para aquilo que a gente faz. E então ele recebe uma ligação da sua ex-esposa. Eu consegui os ingressos da Taylor Swift. Ah, isso é ótimo, ela vai ficar tão animada. Eu sei, né? Isso é incrível. Eu tenho 3, se você quiser ir, sabe? O Frank me pediu em casamento. Aqui os roteiristas criam um momento perfeito para o personagem. Em momentos de grande crise, algumas pessoas, elas desmoronam. Elas não sabem o que fazer, ficam perdidas e desorientadas. Outras pessoas usam a dor e o sofrimento para poder crescer, mudar, se transformar. Por isso Rich cansa de sentir pena de si mesmo. Ele no dia seguinte, então, acorda às 5h32, com um novo ânimo. A gente consegue ver que a sua casa ainda está bagunçada, mas no trabalho ele recebe uma nova oportunidade. Me siga hoje. Vamos mudar. Chega de garfos? Chega de garfos. Rich observa o esforço e precisão com que cada um executa seu trabalho, como uma orquestra em perfeita harmonia. E ele está interessado pela primeira vez, ele realmente quer aprender. Então, ele traz essa informação para a cozinha. Chefe, Fala. cliente da 9. A Emily ouviu ela dizer à família que estava chateada por sair de Chicago sem ter experimentado a famosa pizza tradicional. Entendido. Esse é um restaurante que tem como único objetivo dar aos seus clientes a melhor experiência gastronômica possível, uma experiência de vida. Eles têm uma fila gigantesca de meses de pessoas esperando para poder comer ali, porque sabem que não vão apenas ter uma refeição, mas uma experiência completamente única. E essa família nessa mesa não experimentou o deep dish, que é um prato tradicional de Chicago e estão indo embora de Chicago. Então, o que eles fazem? Eles compram o deep dish da melhor pizzaria de Chicago e fazem uma surpresa para essa família. A pizza tradicional de Pino. Nossa, Meu Deus, que prato sério? lindo. Manjá, baby! Rich percebeu que o objetivo de servir é trazer alegria para as pessoas. E muitas vezes você faz isso através de pequenos gestos, de pequenos detalhes. Ele percebeu que cada pequeno detalhe conta, que o esforço vale a pena e que você não pode menosprezar o trabalho, por menor que ele seja. Acho que é por isso que os restaurantes e hospitais usam a mesma palavra. Hospitalidade. É, não brinca. Hospitalidade. Agora, pra gente entender o que vai acontecer na cena seguinte, a gente precisa voltar no episódio 3. Eu amo tomar conta de você. E sempre vou fazer isso. Você entendeu? Eu sei, pai. Eu te amo. E... Eva? Eu adoro a Taylor Swift, eu só precisava de um tempo, tá legal? Rich está se desconectando da sua filha e da própria alegria e motivação para viver. E isso é representado através da música da Taylor Swift. E apesar de eu não conhecer absolutamente nenhuma música da Taylor Swift, essa próxima cena do episódio 7 foi muito boa. Agora sua cozinha está arrumada. Ele está colocando sua vida em ordem. E no dia seguinte, ele acorda antes do despertador. Quando Rich olha para o quadro de Carmen e Luca, ele pode encarar isso de duas formas. Ali estão dois jovens, mais jovens do que ele, que têm mais sucesso e conseguiram alcançar mais coisas na sua vida, têm uma profissão, uma carreira. Ele pode encarar isso através da amargura e ficar chateado e revoltado e triste com isso. Ou ele pode encarar
de forma inspirada, porque aqueles dois passaram pelos mesmos passos que ele está passando agora. Ele só demorou um pouco mais para começar a trabalhar em si mesmo, a se esforçar, a se dedicar e a encontrar algo em que ele realmente seja bom. Porque a verdade é que não existe uma pessoa que não tenha absolutamente nenhum talento. E mais importante ainda, não tem talento que consiga vencer o esforço. Acordar cedo, se empenhar, trabalhar, se esforçar, dedicar-se e dar o seu melhor. Rich percebe que é isso que ele precisa fazer. Só quando ele valorizar o seu próprio tempo, só quando ele se respeitar, é que as pessoas vão valorizar o tempo dele e respeitá-lo. E é por isso que a partir do episódio seguinte, ele é uma pessoa transformada. Eu entendi. Rich entende que não existe atalho. Isso fica claro quando ele encontra a dona do restaurante descascando cogumelos. Eu gosto de começar o dia com isso. Por quê? Respeito. Eu acho que o tempo gasto fazendo isso é tempo bem gasto. Ninguém consegue ficar bom em uma coisa grande sem fazer várias vezes, de forma eficiente e repetida, uma coisa pequena. E um exemplo maravilhoso que eu vejo disso é a história do Jiro, do documentário O Sushi dos Sonhos de Jiro. Jiro é dono do restaurante considerado por muito tempo como o melhor sushi do mundo. Havia uma fila de 4 meses para poder comer nesse restaurante. Celebridades, embaixadores, presidentes, todo mundo queria comer no restaurante do Jiro. A comida dele era excelente, o sushi dele era único, uma experiência transcendente. Mas ele só conseguiu chegar nesse nível de ter o melhor restaurante do mundo fazendo serviços muito pequenos, de forma repetida várias vezes, para poder aprimorar sua técnica e se tornar o melhor. Essa é uma série sobre o valor do esforço. Se existe um ambiente onde fica claro, óbvio, que a pessoa se dedicou, que a pessoa tem talento, não apenas talento, mas que ela desenvolveu esse talento durante anos, aprimorou até se tornar um grande mestre daquela arte, é a cozinha. É um lugar onde os chefes conseguem fazer coisas absurdas, lindíssimas e deliciosas, porque eles estudaram, se dedicaram, queimaram a mão, cortaram o dedo, pagaram o preço para conseguir atingir o maior nível possível. Por isso esse episódio termina com Rich olhando para uma placa com uma frase emblemática: cada segundo conta. Através dos personagens coadjuvantes, essa história nos apresenta qual que é o tema dessa série. Dedicação e esforço fazem com que você aprenda qual que é o seu propósito. Quando você dá propósito para aquilo que você faz, quando você se dedica e se esforça, e você enxerga aquilo além do que parece ser, você não está só limpando garfos, você está servindo ao outro. Você percebe então que um personagem não precisa fazer algo grandioso como salvar o planeta Terra para ser interessante. Através de coisas simples do cotidiano, grandes lições podem ser ensinadas. Quanto mais específica uma história é, mais abrangente ela consegue se tornar. Então esse é o episódio perfeito da série The Bear, o Urso. Um outro episódio perfeito é Ozymandias, de Breaking Bad, e eu falo dele nesse vídeo aqui. Um forte abraço e arrivederci.